Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes, prezados internautas, nós estamos hoje celebrando a segunda-feira da terceira semana do Advento. E nós temos diante de nós esse Evangelho de Mateus, capítulo 21, disponível para a nossa reflexão. Hoje pela manhã nós pegamos esse Evangelho e com base nele falamos sobre estratégias para não cair nas ciladas e armadilhas do inimigo. E eu falava para você que acompanhou o programa Mensagens de Fé sobre uma estratégia que foi criada lá na Grécia Antiga por um filósofo chamado Sócrates. A estratégia chamada maiêutica. Hoje pela manhã nós falávamos disso. Agora à noite eu quero pegar o mesmo texto do Evangelho para conversar com você sobre um outro assunto que também perpassa esse texto. Na verdade, se você for observar, toda controvérsia que surgiu aqui entre Jesus, os sacerdotes, os anciãos do povo, diz respeito à seguinte palavra: autoridade. Eles não queriam saber por que Jesus estava fazendo. Eles queriam saber com que autoridade Jesus estava fazendo. E Jesus prometeu para eles: se vocês me responderem a pergunta que eu vou fazer, eu explico para vocês com que autoridade eu faço o que eu faço. Então veja, o pano de fundo de toda discussão, de todo debate, dessa contenda que aconteceu aqui, diz respeito a essa palavra autoridade. Autoridade para fazer. E para a gente poder conversar sobre isso, eu vou ter que partir da realidade humana para te mostrar a realidade espiritual. Porque você sabe, existem essas duas realidades, elas são paralelas, elas são, poderíamos assim dizer, elas se interpenetram, elas caminham juntas, a realidade espiritual e a realidade material. O que é a realidade material? É a realidade da matéria, das coisas que você pode pegar, pode ver, pode sentir. Uma cadeira, você pode pegar uma cadeira, você pode sentir, tocar a cadeira, então a cadeira está na realidade material. Um sofá, uma televisão, uma geladeira, tudo isso faz parte da realidade material. É real, é matéria e você pode ver e tocar. Além dessa realidade material, existe uma outra realidade, que é a realidade espiritual. E o que é a realidade espiritual? A realidade espiritual é tudo aquilo que acontece ao seu redor. Às vezes você pode sentir, mas você não pode nem ver e nem tocar. E é importante nós sabermos disso. O espiritual e o material são como duas faces da mesma moeda. Enquanto o padre está falando com você, nós temos uma realidade espiritual acontecendo. Coisas que nós não vemos, coisas que nós não podemos pegar, nós não podemos tocar, mas que estão acontecendo. Por exemplo, os anjos fazem parte da realidade espiritual. Um anjo você não vê, um anjo você não toca, um anjo você não consegue sentir o cheiro, mas você sabe que existe. A alma faz parte da realidade espiritual. Você não consegue tocar na alma de uma pessoa, você não consegue prender a alma de uma pessoa, você não consegue ver a alma de uma pessoa, mas ela existe. Então, para a partida de nossa conversa, existe a realidade material, existe a realidade espiritual. Amém, Dona Maria? Amém, seu Zé? Então vamos lá. Na realidade material, algumas coisas para você fazer, você precisa de não apenas capacidade, mas você precisa de autoridade. Por exemplo, por que é que um juiz pode pegar um papel e escrever no papel: prenda fulano de tal? E a polícia vai lá e pega aquela pessoa e leva para a cadeia. Por que é que o juiz tem o poder de escrever num papel: vai lá na casa de Dona Maria e leva a geladeira que ela comprou e não pagou?
Por que é que o juiz tem o poder de dizer, vai lá no seu Zé, na fazenda que ele comprou, ele financiou a fazenda, não pagou, vai lá e toma a fazenda dele. Por que o juiz consegue fazer isso? Porque ele tem autoridade. A autoridade do juiz é o poder que ele tem de determinar que as coisas aconteçam. Veja que um juiz, ele escreve num papel e tudo que ele escreve, o oficial vai lá e cumpre. Se o juiz determinou a prisão de alguém, a polícia vai lá e prende. Se o juiz determinou que o dinheiro de alguém no banco seja bloqueado, o gerente do banco vai lá e bloqueia. Por que que um juiz consegue fazer isso? Porque ele tem autoridade. A autoridade é o poder que existe entre os homens para fazer as coisas que outras pessoas não podem fazer. No mundo espiritual, e é aqui que está a jogada, presta atenção. No mundo espiritual também é assim. As coisas no mundo espiritual, elas acontecem conforme a autoridade da pessoa. Não sei se você já viu, mas, por exemplo, duas pessoas rezando por um doente. Duas pessoas, uma pessoa chega, coloca a mão na cabeça do doente e fala assim, em nome de Jesus, que você seja curado, doente. Não acontece nada. A outra pessoa chega e coloca a mão na cabeça do doente e fala, em nome de Jesus, que você seja curado, doente. Às vezes fala a mesma frase e o doente é curado. Por quê? Aí você vai dizer assim, por causa da fé. Calma aí. Antes de falarmos da fé, nós temos que falar da autoridade. Aquela segunda pessoa, ela tem uma autoridade no mundo espiritual que a primeira não tem. Aí você começa a perceber por que que às vezes Deus atende algumas pessoas e outras não. Por que que às vezes a oração de algumas pessoas é atendida e outras não? Porque algumas pessoas têm autoridade e outras não têm. O mundo espiritual também é assim. Eu já tive notícia, por exemplo, de uma pessoa que estava possuída por um demônio e chegou alguém e disse, demônio, vai embora. E o demônio ficou rindo da cara da pessoa e disse, você não tem autoridade para falar isso comigo. E depois chegou uma outra pessoa e disse, demônio, vai embora. Na hora a pessoa sacudiu, o demônio foi embora e a pessoa ficou boa. A autoridade. Tá entendendo? No mundo espiritual, quanto maior a sua autoridade, maior o poder que você tem de determinar que as coisas aconteçam. A Bíblia fala sobre isso. A história dos santos nos conta sobre isso. Por exemplo, eu já ouvi falar de São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, para você que não conhece, foi quem criou o rosário. São Domingos de Gusmão chegou na casa de um rapaz para visitá-lo, o rapaz não estava. Depois voltou no outro dia, quando chegou no outro dia estava todo mundo chorando. Cadê o rapaz? Está aí, ó, deitado no caixão. São Domingos de Gusmão chegou no meio do velório, na beira do caixão, falou, qual o nome dele? Ah, o nome dele é Antônio. Antônio, em nome de Jesus, levanta. Na hora, Antônio abriu os olhos e levantou, ficou sentado no caixão. Por que São Domingos de Gusmão conseguiu isso? Por que, seu Zé? Porque ele tinha o quê? Autoridade. Jesus, por ser o Filho de Deus, quando ele veio ao mundo, ele recebeu toda a autoridade.
Jesus recebeu uma autoridade tão grande que o que Jesus falasse acontecia. A autoridade de Jesus era tanta, era tamanha, que não tinha nada que fosse impossível a ele. E aí os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, viam Jesus fazendo coisas que um ser humano não consegue fazer, que os médicos não conseguem fazer. Pessoas que nasceram aleijadas, que nunca tinham conseguido andar, Jesus com naturalidade falava: levanta e anda. A pessoa começava a andar. Pessoas que nunca tinham enxergado na vida, Jesus falava que abram os seus olhos, e a pessoa começava a ver. Porque Jesus conseguia fazer tudo aquilo? Porque ele tinha o que, Dona Maria? O que, seu Zé? Autoridade. No texto de hoje, a galera estava toda querendo saber isso. Que autoridade é essa? Que você faz, todo mundo está vendo que você faz. Não tem como negar que você está fazendo um aleijado andar, porque a gente viu que ele era aleijado, a gente viu ele andando. Que o leproso foi curado, a gente viu. Que o surdo voltou a ouvir, a gente também percebeu. A gente assistiu essa cena. Agora, o que nós estamos querendo saber é com que autoridade. É como se eles estivessem perguntando para Jesus assim: me ensina a senha para fazer isso. Como é que nós podemos fazer isso que você está fazendo? E olha que legal, Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Jesus falou: olha, depois que eu for embora, vocês vão poder fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Por quê? Eu darei para vocês a minha autoridade. Então veja, eu já falei isso para você, Dona Maria, já falei isso para você, seu Zé. Quando você diz assim, doente, que você fique curado em nome de Jesus, o em nome de Jesus não é um passe de mágica. Que tem gente que usa o nome de Jesus como se fosse passe de mágica. Tipo assim, eu vou usar o nome de Jesus, porque se eu usar o nome de Jesus, tudo vai acontecer. Não é um passe de mágica. O nome de Jesus é uma senha que ele te deu, que te concede autoridade dele. É como se Jesus emprestasse para você a autoridade dele para fazer na terra o que ele faz. E aí você diz: padre, eu gostei dessa conversa. Eu gostei, eu estou gostando. Quer dizer então, padre, que não só Jesus curou, eu também posso curar? Pode. Ué, eu achava que era só padre. Quem falou isso para você? Quem falou para você que era só padre? Quantas pessoas que fazem cura que nem padres são? E quantos padres não conseguem curar ninguém? Você acha que precisa ser padre para curar alguém? Claro que não. Ué, padre, então Jesus fez o cego enxergar, eu também posso fazer? Pode. Agora, essa pergunta, padre, eu acho que o senhor não vai nem conseguir me responder. Jesus fez um morto levantar, eu também posso fazer uma pessoa que morreu levantar? Pode. Está escrito na Bíblia que você pode. Desde que você aprenda a utilizar a autoridade de Jesus. Não é no seu nome. É no nome de Jesus. Ô padre, e como eu faço para poder utilizar a autoridade de Jesus? É aqui que está o grande mistério. E é exatamente aqui que muitos tropeçam e caem. Porque veja, se fosse só falar o nome de Jesus, estaria muito fácil. Você chegaria lá no hospital, uma pessoa está no CTI, você ia falar: fulano de tal, em nome de Jesus levanta, a pessoa ia levantar. Então você descobre que não é só falar o nome de Jesus de boca para fora, tem algumas outras condições. Para poder se utilizar da autoridade de Jesus, é preciso cumprir as condições. Quais são as condições? Vou te falar. A primeira condição, que foi a condição que o próprio Jesus viveu.
uma profunda, uma intensa, uma inesgotável intimidade com o Pai. Jesus, ele tinha tanta intimidade com o Pai que ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Os santos, eles tinham tanta intimidade com o Pai que tudo o que eles falavam acontecia. Elias falou em Israel: a partir de agora não vai chover. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Só o dia que Elias falou: agora vai chover, que a chuva voltou. Veja, a autoridade que Jesus nos concede, ela é tão grande que é possível controlar as forças da natureza. Você mandar a chuva parar e a chuva te obedecer. Ai, padre, eu não acredito. Como você não acredita nisso? Se a Bíblia fala que Jesus fez isso. Então, intimidade com o Pai. Como eu posso ter intimidade com o Pai? Oração. Aí você começa a descobrir por que hoje já não tem muito milagre, muita cura, muita libertação, porque as pessoas não querem ter o quê? Uma vida de oração. Vida de oração, joelho no chão, santíssimo, adoração, muita intimidade com Deus. Não é rezar de vez em quando, não. É muita intimidade com Deus. É você se tornar amigo íntimo de Deus. Segundo, conhecimento de si, outro motivo que nos leva a cair. Jesus, ele buscou não apenas conhecer a Deus, mas conhecer a si próprio. Hoje a gente vive num mundo onde nós corremos de nós mesmos. Nós temos medo de conhecer o nosso interior, nós temos medo de conhecer as nossas feridas, nós temos medo de conhecer os nossos defeitos. E é por isso que a gente não consegue dar passos no mundo espiritual. Se você não se conhece, como você quer conhecer o outro? Jesus, ele procurou viver em profundo conhecimento de si próprio. Terceiro, autenticidade. Não viver para querer agradar os outros. É outro problema que nós temos hoje. Isso aqui eu não posso falar não, sabe por quê? Porque se eu falar isso aqui, o governo fica com raiva de mim. Se eu falar isso aqui, o STF manda me prender. Se eu falar isso aqui, fulano de tal não vem mais na missa. Se eu falar isso aqui, cicrano não ajuda mais o grupo de oração. A gente vive em um mundo de tantas conveniências que a gente perdeu a nossa autenticidade. Jesus era autêntico. Quanto mais autêntico você for, mais autoridade você terá. E por último, para a gente encerrar, passar a régua, fechar essa conta, desejo de fazer o outro crescer. A autoridade de Jesus, ela não vinha de uma vaidade pessoal. Jesus não recebeu aquela autoridade para ficar ostentando e mostrando para as pessoas: eu posso e vocês não podem, eu tenho poder e vocês não têm, eu curo e vocês não curam. O desejo de Jesus era um só: ajudar as pessoas. Deus só concede esse poder, essa autoridade no mundo espiritual para as pessoas que aqui na terra se dispõem a ajudar os outros. Se você estiver querendo fazer para aparecer, para chamar atenção, mostrar para sua família, mostrar para o seu bairro, mostrar para os seus colegas, mostrar para o seu marido que você é capaz, que você dá conta, você nunca vai ter autoridade. E se você estiver fazendo também querendo dinheiro, querendo vantagem, querendo fama, querendo sucesso, você nunca vai ter autoridade. A autoridade de Jesus, que vem do grego exousia, significa desejo de fazer o outro crescer. Procure trabalhar isso e veja como no mundo espiritual a sua autoridade vai aumentar. Você vai começar a falar e as coisas que você falar começam a acontecer. Faça o teste, depois você me conta.